Judite Souza fala sobre o filho e admite, com o livro encerro o capítulo da morte do meu filho. Judite Souza foi a convidada deste sábado, dia 11 de fevereiro, de Daniela Oliveira no Alta Definição a quando do lançamento do seu livro Pedaços de Vida. Numa entrevista cheia de emoções, a jornalista falou do falecimento do filho André Souza Bessa, em 2014, e da sua carreira. Naquele que diz ser o livro mais difícil que escreveu até hoje, Judite Souza admite que quer partilhar o seu lado da história com todos aqueles que o leiam. Um dia tinha de partilhar com os portugueses as coisas que eu vi, senti, o que eu penso sobre a vida, o mundo, a felicidade. Tinha que comunicar sentimentos e emoções. Tinha que voltar a falar do meu filho. E com este livro eu encerro o capítulo da morte do meu filho. Judite Souza admite também que não voltará a partilhar nada do filho nas suas redes sociais. Jornalista, desde os 18 anos, quando começou a carreira como repórter da RTP. Judite admite que a sua âncora, depois da morte do filho, foi o trabalho, porém confessa que já esteve muito perto da morte nestes 8 anos e que aceitou que só não morreu porque ainda não chegou o seu momento. Porque algo me diz que ainda não chegou o momento de eu capitular perante a vida. Judite Souza fala de um episódio que se passou em 2019, enquanto apresentava o Jornal das 8 na TVI. Quando foi noticiada a história de uma criança com uma doença rara, que precisava de um medicamento que só existia nos Estados Unidos da América e não era comparticipado pelo Serviço Nacional de Saúde. Estava no estúdio um convidado que ia falar sobre este tema. O convidado normalmente senta-se ao lado do pivô uns minutos antes. Começa por contar. Senta-se ao meu lado um senhor, enquanto está uma reportagem no ar. E ele diz-me: a senhora não me conhece. Eu era o presidente do Conselho de Administração do Hospital Garcia da Horta quando o seu filho lá esteve, em 2014 polegadas, declara. Com lágrimas, a antiga pivô da CNN revela que lhe foi dito isso momentos antes de ir novamente para o ar. Em 2019 entrevistei, sem saber, o presidente do Conselho de Administração do Hospital Garcia da Horta que assinou um comunicado para a imprensa dizendo que o meu filho estava em morte cerebral. E ele disse-me em estúdio: "Oh Judite, e sabe por que é que eu fiz? Porque os seus colegas não nos davam descanso. Os telefones não paravam de tocar, precisavam do comunicado para ser os primeiros a dar a notícia", confessa emocionada. A jornalista conta que pensou várias vezes que tinha culpa da morte do filho. Se eu nessa sexta-feira tivesse um jantar tão importante que levasse o meu filho a dizer: "Eu não vou para a festa com os meus amigos. Vou ao jantar da minha mãe", ele não tinha morrido. E se? Judite Souza, emocionada, diz que a dor fica cada vez maior e que sofre cada vez mais. Eu sofro mais hoje do que sofria há 8 anos, os meus amigos dizem-me: "Parece que estás cada vez pior." Porque eu agora estou naquela fase em que vejo os amigos do meu filho com os seus filhos. E eu nunca irei ser avó. À medida que o tempo passa há sempre um elemento novo que agrava as memórias. E que introduz elementos novos de vivências. Questionada sobre o que vê quando olha para o futuro, Judite Souza admite a Daniela Oliveira que não pensa no futuro. "Não vejo nada, porque eu eliminei a palavra futuro da minha vida. Para mim não existe futuro, para mim só existe presente." Desde a morte do filho, a jornalista escreveu 5 livros e criou uma bolsa de estudo para que, pelo menos, um jovem por ano consiga tirar o mestrado de finanças. Judite admite que foi graças ao amor que sente pelo filho que foi possível fazer isto. Leia ainda. Judite Souza relembra a morte do filho. Pela voz, percebi que era algo grave. Judite Souza afasta regresso à televisão, nem o canal Panda me queria contratar.